Shalom a todos, eu sou a apóstola Marcilene de Oliveira Casburgo, pastora na Igreja Pentecostal Palavra da Fé, em Paranaguá. E hoje eu queria trazer uma meditação a vocês, algo que Deus tem colocado em meu coração nesses dias, e a respeito do que nós estamos passando, do tempo, dessa prova, dessa batalha que estamos passando nesses dias, nesse tempo, né? Que é aí esse vírus que para muitos tem vindo para fortalecer, para outros para enfraquecer, para outros para revelar quem realmente somos. E a gente consegue ver os corações divididos em vários sentimentos. Existem aqueles que acreditam que foi Satanás que enviou e porque ele enviou é para destruir, é para derrubar a igreja, para matar, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Outros acreditam que Deus permitiu isso, Deus permitiu essa praga para castigar por causa da iniquidade do povo. Outros ainda acreditam que Deus permitiu para aperfeiçoamento da igreja, para crescimento, para amadurecimento. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que vai justamente nessa linha, que nós estamos passando por essa provação para que possamos ser aperfeiçoados, para que a igreja cresça, para que ela amadureça, para que ela aprenda. E eu tenho ouvido muitos homens e mulheres de Deus falando justamente nessa linha, que a igreja vai sair melhor dessa situação do que quando entrou. Vai sair maior, mais aperfeiçoada, mais madura, mais inteligente, mais santa. E todas as provas que o Senhor nos permite viver, justamente é para isso. E o apóstolo Tiago, discípulo de Jesus, ele fala justamente isso na sua epístola. Eu queria ler com vocês a epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. E ele fala assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, ou passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem lhes faltar virtude alguma. Aqui a gente pode ver claro que Tiago não está falando com aquele que não faz parte da igreja. Tiago fala à igreja, ele chama de irmãos. Quando eu observo essa palavra dele, eu fico feliz. Eu consigo enxergar que esse tempo que nós estamos vivendo não é diretamente para o mundo, que é como a gente chama aí, para as pessoas que não fazem parte da igreja. Primeiramente é para a igreja. A igreja precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser acrescentada de virtudes, de dons, de talentos, de pensamentos, de certezas a respeito de quem ela é. E a gente só é provado quando é provado. A gente precisa dessa prova para ver se a gente conseguiu passar de ano, passar de grau, colar grau. Então Deus está tendo esse tempo para nós, primeiramente, igreja, para ver o quanto nós verdadeiramente somos aquilo que falamos, ou aquilo que a Bíblia diz que devemos ser, ou aquilo que nós achamos ser. Porque nesse tempo de provação, não só serão revelados quem é a igreja e quem não é, mas também como eu sou dentro da igreja, como eu me movo como igreja, como corpo de Cristo. Qual é a minha função, se eu tenho exercido a minha função de maneira excelente, ou se eu não tenho exercido a minha função, eu tenho apenas sido um braço, uma perna, uma mão atrofiada no meio do corpo da igreja, no corpo de Cristo. Então o Senhor vem nos trazer esse tempo justamente para isso, para nós nos autoavaliarmos como igreja. Uma autoavaliação da igreja. A aprovação aqui, segundo Tiago, ela vem justamente para que forme em nós uma palavrinha chamada perseverança, para ver até quando nós conseguimos resistir, até onde a gente vai. Eu consigo entender nesse tempo, amados, que nós somos provados principalmente na nossa leitura quanto a Deus, o Senhor de todas as coisas, o Senhor que controla todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas, como muitos falam, proferem direto essa palavra. Deus sabe todas as coisas, mas no momento da aflição,
essas palavras são meio que deixadas de lado e a gente esquece a soberania de Deus. E Deus é um ser supremo, soberano, tudo está no controle de Deus. Deus não está passando desapercebido essa situação no mundo. Deus não está com os olhos fechados, vedados. Não, Ele está vendo tudo, Ele está observando tudo, Ele está controlando tudo. E eu consigo entender como Deus controla as ondas do mar. E Ele diz assim, onda, você vai até aqui, daqui você não passa. Ou se Ele diz, pode passar, pode vir um pouquinho mais, pode avançar. Ela avança, ela obedece exatamente. E todo o universo está nesse nível de obediência a Deus. O universo não desobedece ao Senhor. Deus controla todas as coisas, porque Ele é o criador de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo. E se Ele criou, Ele tem poder sobre isso. O Criador tem poder sobre a criatura. E eu consigo ver que essa praga foi criada por Deus. Satanás não tem poder de criar nada. Ele usa as coisas que já foram criadas. Ele deturpa, ele estraga, ele usa faz mau uso. Mas criar, a Bíblia fala que todas as coisas foi Deus que criou, visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Então o poder criador está só na mão de Deus. E se Deus ele criou, ele tem o poder de controlar. E eu consigo ver que Deus está falando assim, não, ainda não é a hora de cessar. Ainda precisa acontecer mais alguma coisa dentro da igreja. A igreja precisa ser aperfeiçoada, a igreja precisa ser acrescida de tal talento para depois, quando não lhes faltar virtude alguma, eu cesso, eu paro. Quando Jesus estava com seus discípulos dentro do barco e ele descansava, ele estava lá descansando tranquilamente e de repente os discípulos começam a ver as ondas se levantar, o mar se agitar, os ventos fortes e eles se desesperam, ficam apavorados. Primeiro que eles não deviam estar nem ali, deviam estar ao lado do mestre descansando, o Shabat, descansar no Senhor. E nesse desespero todo deles, vão lá, acordam o mestre e o mestre lhe diz exatamente isso. Por que estão tão atribulados? Por que estão desse jeito? E o mestre simplesmente com o poder da sua palavra diz, vento, para, mar, acalma-te, e mostra o quanto ele é soberano sobre isso. O quanto ele é soberano sobre a natureza. Quanto ele controla o mundo, o universo. E o quanto ele pode controlar as situações de crise. É o poder que ele tem, o poder de controlar todas as coisas. E quando nós entendemos esse poder, nós descansamos. Nós passamos pela prova, nós oramos, nós jejuamos. É o papel da igreja. É aperfeiçoar, é pôr em prática aquilo, as armas que o Senhor deu. E a gente faz tudo isso e se consagra e faz ajuntamento de oração. E isso é maravilhoso porque aperfeiçoa a igreja, ensina a igreja a orar, ensina a igreja a guerrear, ensina a igreja a se santificar, a se separar ao Senhor, a se consagrar a Deus. Mas o maior de tudo isso é que quando a gente passa, vence e é aprovado, a nossa fé não é abalada, as nossas estruturas não são abaladas. Quando passa tudo isso, o despojo dessa batalha é tremendo. É algo, nós nos tornamos melhores, maiores. E nós podemos dizer então que o Senhor estava no controle de todas as coisas, realmente. E que aquilo que Ele quis aconteceu. Ele diz assim na palavra que aquilo que eu planejei, assim será. E eu consigo ver as mãos do Senhor controlando toda essa situação. E ele diz assim, aquilo que eu planejei com essa situação, assim será. Deus não se engana, Deus não fica confuso, Deus não se confunde. Ele não começa algo sem saber como vai terminar. Ele tem todo o planejamento, tudo controlado. Imagino que Deus está neste momento com a sua agenda marcado lá, vírus na Terra, coronavírus na Terra. E ele está dizendo assim, esse ponto já alcancei, esse outro também já. Está faltando aqui, está faltando aqui. Logo, logo vai concluir todo o meu plano. E quando concluir, eu cesso. O papel da igreja é lutar, é guerrear, como eu falei, é orar, jejuar, porque nós somos os soldados do Senhor nessa terra. Nós nos colocamos como guerreiros e Deus quer mostrar o poder da igreja
nesses dias. O quanto a igreja pode, porque ele deu autoridade à igreja. Ele deu autoridade pelo nome de Jesus de controlar tudo. Nós somos aqui alonga-manos de Deus, as mãos de Deus, alcançando essa terra aqui. Então, quando nós fazemos nosso papel de orar, jejuar, guerrear, profetizar, acreditar, gerar fé nas outras pessoas, primeiramente nós somos aperfeiçoados. E depois a gente consegue tocar, então, aqueles que ainda não têm vida com Deus. Se nesse momento de angústia na humanidade, a igreja se desesperar, aqueles que fazem parte da igreja desesperar, terem sua fé abalada, quem vai ser a luz nessas trevas? Quem vai ser o sal neste momento? Eu e você, igreja de Cristo, precisamos nos colocar nos apostos a como o Senhor nos separou, como a linha de frente, aquele que guerreia, acreditando, crendo que o Senhor, o general de todas as guerras, nos garante mais uma guerra, nos garante mais uma vitória. E que no fim de tudo, como disse Tiago ao longo, se você for ler ali a continuidade, alcançaremos a coroa da vida. Então, amados, nesse tempo de tribulação, não se desespere. Deus está no controle e a intenção dele é aperfeiçoar a minha vida, a tua vida, aperfeiçoar a igreja. E quando a igreja estiver aperfeiçoada, alcançar aqueles que não fazem parte ainda da igreja, aqueles que precisam se engajar nesse corpo chamado Corpo de Cristo, Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça nesse tempo, e que nós possamos sair dessa guerra, dessa batalha, melhores do que entramos e concluídos no plano do Senhor. O plano que o Senhor tem para nós seja concluído em nome de Jesus. Deus nos abençoe.